Em Efésios capítulo 5, versículo 8, o apóstolo Paulo escreve: pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Antes de terminar essa leitura, perceba como que Paulo já está falando de como nós fomos transportados, transformados. Antes estávamos em trevas, ou éramos definidos, identificados pelas trevas que nos rodeavam e nos preenchiam. Aí ele diz, porém agora você é luz no Senhor. Ou seja, a luz não é apenas um ambiente onde eu caminho, a luz é parte de quem eu sou. Por quê? Porque Deus está em mim e a Bíblia diz que Deus é luz e nele não habita treva nenhuma. Ou seja, eu sou luz porque Ele está em mim. Perceba como que esse pensamento faz parte dessa progressão inevitável que nós temos falado, de um viver frutífero, né? De uma vida frutífera. E essa semana, em particular, começamos a falar sobre nascidos do Espírito, falamos sobre Cristo em nós e nós permanecendo em Cristo. Ontem falamos sobre ter a mente de Cristo e hoje falar sobre uma vida sobrenatural. Porque se eu nasci do Espírito, Cristo está em mim e eu tenho a mente de Cristo, é inevitável que a minha vida seja uma vida sobrenatural, que transcende as leis naturais que governam a cultura vigente. Aí ele diz, por isso, ponto vírgula, andai como filhos da luz. Ou seja, eu não posso deixar de ser trevas para agora ser luz e não andar como filho da luz. Eu tenho que viver, como disse o próprio Paulo, digno do meu chamado. Digno da graça, ou melhor, fazer com que a graça que foi derramada sobre mim possa valer, ser aproveitada para que o meu corpo, como ele diz em Romanos capítulo 6, os membros do meu corpo sejam instrumentos de justiça. Aí ele diz, por quê? Porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. As três coisas que o mundo opõe. Perceba, meu irmão, o mundo não tem bondade, o mundo não conhece a bondade de Deus. Nós não sabemos aquilo que verdadeiramente é bom. Nós somos desafiados toda vez por coisas que achamos ser boas, mas o Senhor rejeita, o Senhor odeia, detesta. Por quê? Porque o nosso parâmetro de bondade não é pleno como é o de Deus. Então, o mundo não tem bondade. O mundo tem maldade. Então, bondade é sobrenatural. Aí ele diz, justiça. Veja só. Justiça. O mundo não conhece justiça. O mundo conhece impiedade, iniquidade. Justiça. Por isso que Jesus disse em Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a justiça de Deus, ela é perfeita, é plena. Note que eu não estou falando de juízo, dele também pertence o juízo. Eu estou falando de justiça, que é o quê? É quando não vivemos mirando na graça de Deus, a gente vive mirando na justiça de Deus. É o que Jesus pregou no Sermão do Monte. Ele disse, se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Ou seja, ele está dizendo qual é o nível de santidade do Senhor. E se nós vivermos mirando na graça, nós falharemos. Nós devemos mirar na justiça para que, se falharmos, a graça nos alcança. Mas a nossa mira precisa estar na justiça. Ele diz, toda bondade e justiça e verdade. No mundo não tem verdade, no mundo tem pseudo-verdades, falsas verdades. O mundo trabalha com mentira. E a própria Bíblia diz que o Deus deste século, ele é justamente o pai da mentira. Então veja só como que o viver sobrenatural, a vida sobrenatural é descrita por Paulo nesses três pilares. Esse é o fruto da luz, como ele descreve no versículo 9. Bondade, justiça e verdade. Isso é sobrenatural. A gente acha que o sobrenatural tem a ver com manifestações de dons poderosíssimos, só que esses dons eles são poderosos e devem sim se manifestar e revelam o poder de Deus.
Absolutamente, com certeza, cremos nisso. Mas os dons, eles não se revelam para a minha própria edificação. Os dons se revelam para a edificação do corpo, da igreja. Ou seja, os meus dons não são para mim, os meus dons são para a igreja. Assim como os seus dons não são para você, os seus dons são para me abençoar, para abençoar a igreja do Senhor, o corpo de Cristo. Então, ou seja, o que então manifesta na minha vida como uma vida sobrenatural? São esses frutos da luz, e vamos falar daqui a alguns dias sobre o fruto do Espírito, as 9 características do fruto do Espírito, mas precisamos entender que o viver sobrenatural, ele é uma vida que está apoiada por esses 3 pilares: bondade, justiça e verdade. Aí ele diz no versículo 10, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Que coisa maravilhosa. Então, veja só como ele está descrevendo uma vida sobrenatural. Nós éramos trevas, então ele fala do que éramos. Aí depois ele fala como fomos transformados. Agora ele fala sobre o que somos. Sois luz no Senhor. E uma vez que somos transformados, precisamos agora o quê? Precisamos a forma de viver, andar como filhos da luz. Aí ele fala sobre o que se consiste esse viver: bondade, justiça e verdade. E no versículo 10 ele fala sobre o que devemos perseguir, o que devemos procurar. E eu pergunto para você, onde está a sua busca, onde está a sua procura? A nossa busca deve estar provar sempre o que é agradável ao Senhor. Não agradável à cultura, ou a outras pessoas, ou até a nós mesmos, mas agradável ao Senhor. E ele conclui, ele fala sobre quem éramos, ele fala agora sobre quem somos, ele fala como devemos viver, ele fala sobre os pilares desse viver, ele fala sobre o que devemos perseguir e, por último, ele fala o que devemos rejeitar. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as. Então, ou seja, o perigo está quando nós confundimos aquilo que devemos perseguir, que é o que é agradável ao Senhor, com aquilo que devemos rejeitar, que são as obras infrutíferas das trevas. Uma vida sobrenatural é uma pessoa que compreende quem é, luz no Senhor, é comprometido com esse viver e está amparado por esses 3 pilares, bondade, justiça e verdade, persegue aquilo que é agradável ao Senhor e rejeita as obras infrutíferas das trevas. Esse é um viver sobrenatural, porque é algo que não é possível alcançar naturalmente. Então, meu irmão, se você deseja uma vida sobrenatural, se você deseja ser naturalmente sobrenatural, é isso aqui que nós devemos buscar. E a minha oração é que você seja incendiado com essa realidade. E que o seu coração transborde disso. Toda bondade, justiça, verdade, perseguindo, provando sempre aquilo que é agradável ao Senhor e rejeitando as coisas que são infrutíferas, que a carne só produz obras infrutíferas. Agora, pelo Espírito, nós seremos frutíferos. Nos próximos dias vamos falar um pouquinho a respeito disso. Que Deus te abençoe e que você seja fortalecido para perseverar nesses próximos dias. Nós já passamos da metade do caminho. Não desista. Deus te abençoe.